Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Quarta-feira maravilhosa. Gente, eu já tentei gravar esse IGTV para vocês umas 10 vezes. Mas quando chega no meio do vídeo, aí eu começo a chorar, ou eu fico emocionado, ou eu perco a paciência e eu não consigo gravar. Mas como eu prometi, eu vou falar, só que eu vou falar entre partes. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um tema que acho que é o que está sendo mais falado na internet atualmente, que é o racismo. E eu prometi para vocês que eu iria gravar o GTV sobre isso, porque eu já passei por isso. E eu vou falar para vocês, gente. Vocês não têm ideia o quanto que é ruim passar por essa situação. Eu não gosto muito de falar, eu acredito que a maioria das pessoas não saiba, a não ser pessoas íntimas minhas. Mas eu vou contar para vocês. Acho que todo mundo sabe que eu já morei fora do Brasil. Vamos lá, eu vou contar. Eu não gosto muito de contar, mas eu vou contar. Na verdade, eu nunca falei para nenhuma pessoa estranha sobre isso. E eu precisei conversar muito com outras pessoas para me criar a coragem de falar. Porque quando você passa por isso, raramente você... Na verdade, a maioria das pessoas não tem coragem ou de denunciar ou de lutar contra aquilo. Atualmente a gente presenciou a morte de uma pessoa negra que gerou diversos conflitos no mundo inteiro. Eu fiquei muito triste, de verdade, quando eu vi a situação ocorrida. Eu vou falar para vocês uma coisa, acontece muito isso, e são poucas. Gente, e não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não, gente. Não pensa, não tem a mentalidade de pensar que por você não estar no Brasil ou por você estar fora, que você não vai passar por isso. Mentira. Eu passei por isso na Europa. Eu morei na capital da Europa, Madrid, e eu passei por isso. Eu vou contar para vocês. Vamos lá. Então, eu mudei para Madrid com a intenção de buscar novas oportunidades, estudar, conhecer a cultura europeia, que é uma cultura maravilhosa. Eu sou encantado. Antes de mais nada, não tenho nada contra a Europa. Eu sou apaixonado com a Europa. Não tenho nada contra as pessoas de lá, pelo contrário, eu sou apaixonado. Eu tenho diversos amigos de Paris, da Itália, da Europa, do Peru, brasileiros que eu conheci lá, que hoje em dia eu não consigo nem viver sem, de tanto que eu gosto das pessoas. Só que a discriminação lá com o imigrante, com a pessoa que não é naturalizada do país, é muito grande. Só que a maioria das pessoas ou esconde, ou tem medo de falar, ou simplesmente vive, porque essa terceira agora que eu vou falar acontece muito, ou simplesmente vive no mundo de fantasia, onde acha que por estar no país tem que defender tudo que o país aborda, e as coisas não funcionam assim. Pelo contrário, você tem que abrir o seu olho e saber o direito que você tem, independente se você está no país ilegal, porque acontece muito das pessoas sofrer muita coisa por estar ilegal no país. Claro, você não tem muitas ferramentas para recorrer quando você está ilegal no país, mas você também não é obrigado a passar por tantas coisas que eu já vi as pessoas passando e que eu vou falar para vocês. Se eu contar para vocês, vocês não acreditam. Foge de qualquer tipo de limite. Mas isso não vem a causa, vamos falar sobre mim. Eu mudei para
eu fui embora para a Europa, para Madrid, com a intenção de buscar novas oportunidades, de buscar conhecimento. Graças a Deus eu obtive muito conhecimento. Hoje em dia eu falo 2 idiomas. O meu espanhol não é... A gente vai perdendo por estar no Brasil. Eu já voltei, hoje em dia eu moro no Brasil novamente. Mas a gente vai perdendo o espanhol. Mas eu entendo qualquer pessoa. Eu pronuncio razoavelmente bem. As pessoas me entendem quando eu falo espanhol. Vamos lá. Eu mudei para a Europa com a intenção de buscar uma melhoria de vida. E querendo ou não, quando você está na Europa, você tem essa melhoria de vida. Tem muitos aspectos que são bons. A escolaridade lá é maravilhosa. A saúde é muito boa. Apesar de ser uma dificuldade para quem não está legalizado no país. Não é tão fácil assim conseguir um atendimento, mas a saúde é muito boa. O estudo lá é maravilhoso. Você desde o seu pré lá, você já aprende 3 línguas, é francês, é espanhol, é inglês. Então você já cresce com a cultura de pessoas avançadas. Você já cresce tendo um conceito e uma inteligência maior, porque você aprende desde pequeno. Só que isso não vem ao caso. O que a gente vai falar aqui é sobre racismo. É uma coisa séria e poucas pessoas discriminado, sofrem esse racismo, mas tem vergonha ou medo de falar. Com medo de diversos âmbitos. Ou por estar ilegal, ou por não ter coragem, ou por não caçar uma briga que talvez não vai ganhar, porque no mundo que a gente vive provavelmente não. E eu mudei para a Espanha, beleza? Fui para casa de conhecidos. Acabou que depois eu mudei, fui morar sozinho e em outro lugar, mas não vem ao caso também. E pessoas maravilhosas, gente. Todas as pessoas, todos os lugares que eu morei lá são pessoas maravilhosas. Não tenho o que reclamar. Beleza. Comecei a trabalhar na área de pintura. Pintar casa, essas coisas. Acho que eu já contei pra vocês algumas vezes. Eu fui super criticado aqui no Brasil por diversas pessoas. Você saiu daqui para ir fazer isso aí? Problemas. Eu fui buscar um futuro, eu fui correr atrás de uma melhoria que eu acreditava que iria acontecer. Beleza. Fui, gente. Aí eu tava trabalhando nessa área e tudo. Aí eu consegui um trabalho porque lá é o seguinte, gente, toda casa que tem lá é igual carro, tudo tem seguro. A maioria das casas lá tem seguro. Claro que tem casas que não tem, obviamente, só que a maioria tem. Aí eu consegui um trabalho para um homem que prestava serviços para essa associação de seguro, que prestava seguro para as casas. Então, um exemplo, se você tem sua casa, aí imagina só que a califação, vocês não vão saber o que é califação, nem todo mundo sabe. Califação é o aquecimento que você tem em casa. Geralmente é passado por água quente, que você aquece a casa, porque na Europa é muito frio, claro, todo mundo sabe. E aí, por exemplo, estourava um cano, aí infiltrava sua casa, manchava sua parede, porque quando cai muita água, dá aquelas manchas pretas e tudo. Aí ia a equipe lá, consertava a encanação, depois ia a gente, que é da parte da pintura, da parte de mudar, a gente pintava o lugar que tinha de pintar e tudo. Aí eu comecei a trabalhar para essa seguradora de casa. Eu não sei se fala assim, gente, vocês me desculpam. E aí eu rodava muitas casas por dia, resolvendo algum problema. Às vezes era uma manchinha desse tamanhozinho, você chegava lá com 10 minutos, você tirava a mancha da parede e eu ia para outro lugar. Mas as pessoas lá são muito detalhistas, apesar que podemos dizer que em outros aspectos não são, mas não vem ao caso. Aí, beleza, teve um dia, para você ver como que as coisas acontecem.
Teve um dia que eu fui atender a casa de uma velha. A mulher era mais de idade. E grande parte da Europa são pessoas brancas. Claro que tem pessoas negras, mas grande parte da Europa são pessoas grandes. E o preconceito delas são muito grandes. Ainda mais pessoas mais velhas pessoas mais velhas que ainda têm uma mente de jirico, podemos dizer assim. Porque tem certas tipos de atitudes que não condiz, sabe, gente? É muito foda. Vou contar. Tô enrolando demais já. Aí, beleza. Aí fui atender a casa dela. Aí eu comecei a pintar. Aí eu comecei a arrumar uma parede dela lá que tinha dado um problema. Comecei a pintar e tudo. Aí meu chefe me ligou e meu chefe era português, era brasileiro. Meu chefe era brasileiro. Aí eu atendi, oi, tudo bem? Aí ele perguntou, você passou isso e isso na parede? A gente conversou coisas sobre trabalho. Aí eu conversei com ele automaticamente em português, não conversei em espanhol. Aí ela chegou perto de mim e falou comigo assim, olá, tu eres donde? Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu sou brasileiro. Aí ela foi e falou comigo assim, pra quem não entendeu, ela me perguntou da onde que eu sou, se eu era brasileiro. Eu falei com ela que eu era brasileiro. Aí ela foi e falou comigo assim, vou falar em português, porque senão as pessoas que vão ver não entendem, talvez. Aí ela foi e falou comigo assim, entendi. Aí ela foi 10 minutos lá, conversou com não sei quem, se conversou também, não sei se ela ficou lá pensando. Aí ela voltou pra cozinha e falou comigo desse jeito assim. Gente, esse dia eu fui embora chorando, de verdade. Ela falou comigo desse jeito assim, pega as suas ferramentas e vai embora da minha casa, seu preto. Ela falou comigo com essas palavras. E falou comigo assim, eu não aceito nenhum puto imigrante na minha casa. Ela falou comigo desse jeito. Eu peguei as minhas ferramentas sem nem terminar o trabalho e fui embora. Ela me botou pra fora da casa dela simplesmente porque eu era preto e ainda imigrante. E eu não era do país dela. Ela não queria saber se eu era turista, se eu tinha visto, se eu não tinha. Ela não queria saber. Simplesmente ela queria que eu saísse da casa dela com medo de eu pegar. Acho que ela imaginou que eu ia pegar algum tipo de doença nela. Isso acontece e acontece todos os dias. E não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é um país ou outro, não. São todos. Acontece. É raramente você vê algum lugar que acontece pouco, mas mesmo assim acontece. O preconceito é um critério do ser humano, é nojento. Você julgar uma pessoa só porque ela está vestida bem, porque ela está vestida mal, porque a pessoa não é branco igual você, isso é ridículo. Isso é nojento. Isso me repugna. Eu nunca fui muito ligado nessas coisas de cor, porque eu nunca fui preconceituoso com ninguém e nunca, graças a Deus, posso ter certeza que eu não vou ser. Só, gente, que uma coisa, eu não dava muita importância pela cor que eu tinha. Eu, pelo contrário, eu já cheguei até a falei assim, não, não vou queimar de sol pra não ficar tão preto. Já falei essas merda tudo, já falei também. Só que depois que eu passei por isso, eu aprendi a ter orgulho da minha cor. Aprendi a defender uma cor pela qual eu luto. Porque uma pessoa que é dessa cor aqui da minha camisa, a pessoa se acha melhor que você. Você acha que existe alguém melhor que alguém? Não. Você pode ter certeza que uma pessoa que faz esse tipo de coisa é muito pior do que um vagabundo que está preso na cadeia, do que uma pessoa que cometeu um crime, um assassinato que seja. Pode ter certeza, depois que eu passei por isso, eu considero dessa forma. Pode ser que eu esteja errado, sim, mas no dia que você passar por esse tipo de coisa, vocês aprendem. E não foi só isso não, vou contar para vocês o segundo caso. Esse, muito importante.
Eu fui na casa da mulher e a mulher era muito rica. E ela tinha um salão gigante. Tinha a sala de entrada, geralmente na Europa é assim. Você tem a sala de entrada, a cozinha, aí você vai na sua sala grande, que lá fala salão. A sua sala grande tem os quartos. Aí eu fui no salão dela, tinha uma manchinha no canto da parede. Aí eu fui e tirei a mancha. Só que quando eu tirei a mancha, automaticamente o que acontece? A parede dela tinha muitos anos que não pintava. Então deu uma divergência de cor por a parede dela já tá suja, já tem muito tempo que não pinta, automaticamente vai pegando essa cor mais envelhecida. Aí ela virou e falou assim, aí eu falei com ela assim, senhora, a gente vai ter que, porque é o seguinte, o seguro paga o que estraga na sua casa. Fora isso, se isso acabou com o tempo, não, o seguro não vai cobrir. Então, ele falou assim, então, quando é para fazer algo a mais, você avisa para a dona, liga para a seguradora, eles autorizam, a dona autoriza também porque vai vir cobrando um valor a mais na fatura dela. Aí ela virou para mim, escuta só, eu falei com ela assim, senhora, o que acontece? Tá dando uma diferença de cor muito grande, porque essa parede da senhora tem muito tempo que não pinta, e essa aqui, onde eu tirei a mancha, ficou, agora tá branquinho, só que tá, um tá cinza, o outro tá branco, por causa que um tá velho, o outro é tinta nova. Aí ela virou pra mim e falou comigo assim, nossa, minha parede tá preta mesmo. Falei com ela assim, então, vai ter que pintar a parede toda para não dar divergência de cor. Aí ela virou pra mim e falou comigo assim, com a ironia, porque é o seguinte, quando ela virou pra mim e falou comigo assim, que não, carinho. Carinho, quando você chama alguém na Espanha de carinho, é um apelido carinhoso. É igual você chamar uma pessoa que você tem intimidade, falar com ela assim, ô meu bem, vem cá. É a mesma coisa, é um apelido carinhoso, é uma forma carinhosa de você chamar alguém. Ela nunca me viu na vida, ela virou pra mim, que não, carinho. Essa parede tá preta igual você. Aí eu olhei pra ela assim, ela tava sentada no salão dela, eu trabalhando, ela sentada no salão dela com outras três. Essa mulher não era velha, era nova. Ela tinha uns 32 anos, como muito, como muito. Ela sentada com três mulheres novas também, acho que mais nova que ela ainda. Três mulheres numa mesa assim, tomando café, o chazinho dela, o trem que as pessoas que têm condição financeira muito boa fazem, têm costume de fazer. Ela riu de doer a barriga com as amigas dela na hora que ela falou que eu tava preta, que a parede estava preta igual a mim. Eu olhei pra cara dela, eu engoli seco umas 10 vezes. Terminei meu trabalho e fui embora. Por que eu não fiz nada? Porque eu não tenho conhecimento. Porque na época, eu não tinha... Na época, isso era 2 anos atrás. 2 anos atrás. Hoje em dia, atualmente, que eu estudo direito, não sei se vocês sabem. Eu entendo um pouco de lei. Hoje em dia eu não deixo mais isso acontecer comigo. E eu tenho muita dó. Se alguém de verdade que passa por isso está assistindo esse vídeo, não deixe isso acontecer com você. Porque eu fui embora triste. Eu cheguei em casa, eu liguei para minha mãe. A minha mãe, tudo bem, meu filho? Eu engoli seco 10 vezes para não falar com ela assim, mãe, eu quero ir embora. Sabe por que eu não falei isso? Porque ela ia ficar triste, ia se virar o jeito de eu ir embora. E não era época ainda para mim ir embora. Eu ainda não tinha sofrido tudo o que eu tinha que sofrer para me amadurecer. E eu estava passando muitas coisas boas lá também, aprendendo conhecimento. Não era aquilo que eu tinha ido buscar. Infelizmente, isso é acidente de percurso.
A gente tem que aprender que a gente absorve o que é bom pra gente. Eu aprendi isso fora do Brasil. Porque quando eu fui embora daqui, eu era uma pessoa sem juízo, eu não tinha juízo, eu era uma pessoa que não dava valor a determinadas coisas que hoje em dia eu dou muito valor. Eu tive que ir para lá, aprender uma cultura totalmente diferente para me aprender as coisas que realmente a gente tem que dar valor. Muitas vezes eu fiz mais conta de coisas que não influenciavam nada na minha vida do que fazer conta da minha própria família, talvez. E eu aprendi isso fora. Hoje em dia é a razão da minha vida. Hoje em dia eu aprendi que realmente as pessoas que a gente tem que dar valor. E de coração, se você passa por esse tipo de coisa, vou te falar uma coisa, eu sei o tanto que é difícil. E eu não vou te julgar por você não ter coragem de falar, de fazer, de acontecer, de chegar aí numa delegacia para denunciar, de armar o barraco, igual muitas pessoas têm coragem de fazer. Eu não vou te criticar por isso, porque eu sei o tanto que é difícil. E eu sei que na hora a gente fica totalmente paralisado, com medo. Essa é a palavra. A gente fica com medo do que pode acontecer. Porque mesmo você estando certo, mesmo você estando no seu direito, mesmo as pessoas sabendo que racismo é crime, você é obrigado a muitas vezes você é obrigado a engolir, ficar calado, escutar a pessoa zombando da sua cara, falando que você é um animal, que você é um preto, que você é um fudido. Você é obrigado a ficar calado, escutar isso calado. Porque infelizmente o mundo que a gente vive hoje em dia o mundo que a gente vive hoje em dia tá dessa forma. As pessoas acham que isso não acontece, que isso é uma coisa que vem há anos, que sempre aconteceu, mas todo mundo tampa o sol com a peneira. Quem tem condição tem a capacidade, a maioria das vezes, de tampar o sol com a peneira. Vocês acham que esse cara que morreu aí, que os policiais pisou... Gente, isso já acontece há muito tempo. É muitas pessoas que morrem todos os dias. Isso só caiu, só começou a falar desse assunto agora, porque hoje em dia a gente tem muitas ferramentas bacanas que vêm da internet. Então você faz um vídeo aí, ó, ele sobe e cai na boca do povo. Esse assunto só tá falando porque, graças a Deus, teve uma pessoa para filmar e para colocar isso na internet, para as pessoas abrir o olho e criar vergonha na cara e parar de tampar o sol com a peneira. Isso acontece sim, e vai continuar acontecendo, a não ser que você aprenda o direito que você tem e tome decisões para as pessoas aprender para as pessoas aprender que não é por sua cor, não é por o dinheiro que você tem, que você é melhor que alguém ou que você é melhor que ninguém. Eu tentei, gente, gravar essa quarentena inteira vídeo falando sobre a doença, sobre as pessoas ficar em casa, mas sabe por que eu não gravei? De coração. Porque eu saí na rua um dia desses para resolver um problema e eu vi os ônibus passando assim. Gente, os ônibus estavam pingando gente. Isso eu estou falando de Minas Gerais. Os outros estados eu não sei. Os ônibus estavam pingando de gente. Belo Horizonte estava pingando de gente. Eu cheguei em casa, fiquei triste. Falei assim, nossa, essa doença vai dizimar esse Brasil. Só que depois eu fiquei pensando assim. Aí eu falei assim, vou gravar um vídeo, né? Falando, quebrando o pau para as pessoas ficarem em casa. Eu não gravei, não. Você sabe por quê? Essas pessoas que estão lá no ônibus pingando de gente, elas não têm condição nem de ter o que comer dentro de casa. E eu não vou ser mais um dessas pessoas hipócritas que tá mandando todo mundo ficar em casa. Eu sim, não confunda. Eu sim, acho que todo mundo tem que ficar em casa. Porque é uma melhoria demais. Só que quando a pessoa não pode, quando ela não tem o que comer,
Quando ela não tem milhões, quando ela não tem vários mil na conta dela, igual um monte de gente hipócrita que fica falando que é para ficar de casa em qualquer jeito, de qualquer jeito. Gente, não é assim. Que caralho! Desculpa o palavreado, mas não é assim. Tem gente que não tem nem o que comer, que sobrevive de trabalhar. Você acha que é uma pessoa que paga aluguel, que esses 600 reais que o governo tá dando, tem condição de pagar aluguel e comer? Para, gente. Hoje em dia, você não acha aluguel mês de 400, 500 reais, não. Aí você vai virar um mês, vai comer com 100 reais, sendo que você vai e compra 2 sacolas de coisas que dá para uma semana, dá 200 reais no supermercado. Gente, as coisas não são assim. Gente, é isso. Eu não vou falar mais porque já tem 30 minutos que eu tô falando. Falei um pouco sobre racismo, um pouco sobre a quarentena. Mudei de assunto, não era nem para ter mudado, mas eu quis falar um pouco para vocês do que realmente acontece, do que realmente está acontecendo. Eu de coração, eu sinto muito, eu desculpa se eu falei alguma coisa que não deveria. Mas eu acho que as coisas giram em prol disso. Eu espero de verdade que isso acabe logo e eu tenho esperança que as coisas vão voltar ao normal. Eu acho que você também tem que ter esperança. Tenha esperança, as coisas vão melhorar. Beijo pra vocês. Um ótimo dia.